Olá, nós hoje vamos falar da Torre de Babel, um vídeo que eu já anunciei na postagem anterior, Gog e Magog e a Terceira Guerra Mundial, parte 2. E algumas pessoas até pediram para eu fazer mesmo esse vídeo com o relato da Torre de Babel, e aí vai. O relato da Torre de Babel acontece logo no início da Torá, no capítulo 11 de Gênesis. Mas tem algumas coisas curiosas aqui com esse relato. O que tem antes? O que tem no capítulo 10? A Torre de Babel no capítulo 11, o que tem no capítulo 10? O capítulo 10 tem a genealogia, a descendência de Noé, porque fim do dilúvio, no capítulo 10 começa o repovoamento da criação. Esse repovoamento foi feito pelos 3 filhos de Noé, entre filhos, netos, bisnetos e descendência, e dentro do capítulo 10 foram citadas 70 nações, porque cada filho deu origem a uma nação. Então, essas 70 nações ficaram como um conceito, não acaba aí. Aí temos em Gênesis 10 o repovoamento da terra com a formação de 70 nações, que são os filhos, netos e bisnetos dos 3 filhos de Noé. Não parou aí. Essas 70 nações viraram um conceito que existe até hoje. Até na guerra de Gog e Magog eles aparecem também. Então, aí acaba o capítulo 10 com a descendência dos 3 filhos. Entra o capítulo 11 e aí acontece um fenômeno. Entra uma história nada a ver. Uma história que não tem relação com a sequência dos fatos, porque estava tudo arrumadinho, né? Tinha um relato coerente, e aí, de repente, esse relato coerente é cortado por 9 versículos. Os versículos são frases, né? Os primeiros 9 versículos de Gênesis, do capítulo 11 de Gênesis. Já no versículo 10, já volta ao assunto, sem mudar de capítulo. Retorna ao assunto. Essas são as gerações de Shem. Shem era da idade de 100 anos. Volta a genealogia do Shem, quer dizer, já afunilando, porque Shem foi o patriarca dos semitas, então o relato da Torá está afunilando para a história dos semitas. Mas de 1 a 9 entra o que nós chamamos de interpolação. Tem uma interpolação de um relato que não tem nada a ver com o que antecede e com o que sucede. E como é curtinho, eu vou ler. Não vou ler, eu vou relatar. Então, estamos em Gênesis 11, versículo 1. Vou ler de 1 a 9, fazendo algumas modificações para não ficar aquela linguagem bíblica, né? Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Shinar e ali habitaram. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, vamos queimá-los bem, e o tijolo substituirá a pedra e a argila será como o cal. E disseram: vamos edificar uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor Deus, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, E o Senhor Deus disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isso é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição
para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos descer e confundir ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor Deus os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome, o nome da cidade, Babel, porque ali o Senhor Deus confundiu a língua de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Tá? Bavel, Babilônia, Babel é Babilônia em português. Bavel, Bilbul, Lebalbel, em hebraico é confundir, é confusão. Então, vem daí, né, o nome do local, da confusão de línguas. É uma história muito estranha, primeiro pela interpolação, não tem nada a ver com antes o que vem depois, mas vai ter que ter, né? Não tem no Pshat, não tem no sentido literal, mas tem no Remes, que é na insinuação, e no Drash, que é o ensinamento. O que não está no sentido, no pé da letra, o que não está expresso no sentido literal, ao pé da letra. E segundo, que onde está a transgressão? Né? Qual é a transgressão para o Senhor Deus descer e fazer uma punição de que as pessoas não se entendam, né? De confusão de línguas. Então, nós temos essa história, não existem muitas interpretações, não. Né? Eu procurei interpretações no Talmud, procurei em sites israelenses, vi uma interpretação do Abravanel, mas não é a interpretação que eu vou usar aqui. Eu pensei muito sobre isso e cheguei a uma conclusão, mas não é no sentido do relato, não é no sentido ao pé da letra da história, do relato. Ele está oculto, ele está aqui, é um arquétipo, essa história é um arquétipo. Tanto é um arquétipo que não aparece mais menção à Torre de Babel. Então, como 9 versículos impressionaram tanto os artistas, como já mostrei, né, no outro vídeo também, tem muitas pinturas, pintores renascentistas, muitas reproduções do que seria a Torre de Babel. Aqui é uma carta do Tarot de Marselha, renascentista, né? E aqui nós temos a Casa de Deus, porque a Casa de Deus, né, tem uma menção de que era uma torre que chegava até o céu. Essa é uma das interpretações do Abravanel, que diz que a construção da torre seria um confronto com a divindade, seria um confronto com Deus. Porque tem essa menção, ao pé da letra, uma torre que cujo topo chegasse até o céu. Então, isso foi 4 gerações depois do dilúvio, né, na geração dos bisnetos de Noé, especificamente do Nimrod. E esse nome Nimrod já tem o radical de rebeldia. Mered em hebraico é revolta, rebeldia. E o nome do bisneto de Noé, que era o líder dessa época da construção da Torre de Babel, o nome dele é Nimrod. Vocês sabem que o hebraico é construído sobre radicais de 3 letras. Então, é como se fosse o rebelde, o revolucionário. Também tem, muito bem, essa é uma das explicações de Abravanel. Inclusive, ele diz que no dilúvio o problema era entre os homens, era a perversidade dos homens uns com os outros.
Por isso houve uma destruição, né? Já a geração da Torre de Babel, as pessoas estavam unidas, mas o confronto foi das pessoas contra Deus, né? E por isso não houve não houve uma destruição da humanidade, mas houve uma dispersão. Essa é aproximadamente, eu encurtei, aí eu posso ter juntado outro intérprete, mas é mais ou menos a interpretação do Abravanel. Mas isso é no pé da letra, isso é o sentido literal, no pshat. Eu não quero o pshat, eu quero o remes, a insinuação, ou o drash, que é o ensinamento. Como esse relato vem logo depois da formação das 70 nações, a gente aparentemente não tem nada a ver, mas como um arquétipo pode ter a ver. Por quê? Porque aqui diz assim: vamos fazer uma torre e façamos para nós um nome. Isso tem a ver com poder. Também o Abravanel fala também do poder, que era uma demonstração de poder, mas de poder unificado. Vejam bem, todos falavam a mesma língua e uma mesma fala. Quer dizer, todos tinham que pensar igual, né? Todos tinham que pensar igual. Aí já Urashi, que é outro comentarista aí já do século X, ele, quando é relatado o nascimento desse bisneto de Noé, Nimrod, dá uma parada na sequência, né, dos nascimentos, e diz que esse Nimrod era um líder muito poderoso e ele era um caçador poderoso. E Urashi diz que ele era caçador de pensamentos. Então, nós já temos aqui duas informações de pensamento único, né? O poder centralizado num pensamento único. E aí, quando a gente presta atenção nisso, a própria Torá, eu acho que aqui já vem um prenúncio, embora não tenha ainda acontecido até agora, é um prenúncio um arquétipo das guerras. O relato logo depois da formação de 70 nações. E com a formação de 70 nações, se levanta um líder que é caçador de mentes. Urashi disse há 1000 anos atrás. Ele é caçador de mentes, quer dizer, parece, né, lavagem cerebral, parece a instituição de um pensamento único, porque está claramente, a Terra toda era a mesma língua e a mesma fala. Não necessariamente está falando de idioma. Pode-se estar falando de um poder centralizado, porque depois eles dizem: façamos uma torre cujo cume toque os céus e façamos para nós um nome. Nome quer dizer fama, e fama quer dizer poder. Um poder centralizado para que todos, ditatorial, para que todos tenham o mesmo pensamento e todos tenham a mesma linguagem, não necessariamente idioma. Pode ser idioma também no pshat. Essa pode ser a origem da diversificação da formação dos troncos linguísticos. No pshat, no literal, no sentido simples. Pshat quer dizer simples, no sentido expresso, no sentido simples. Mas a gente está falando em remes, insinuação, e drash, que é o ensinamento, e sod, que é o segredo. O segredo já é a Kabbalah. Então, quando a gente fala em insinuação, ensinamento e segredo, não estamos, isso não elimina o pshat. O pshat existe,
pode ser uma confusão de idiomas também. Mas quando a gente chega na metáfora, quando a gente chega no simbólico, quando a gente chega no arquétipo, que o arquétipo é um conceito, aqui aparece pela primeira vez o conceito da guerra. Então é como se a terra foi repovoada. No capítulo 10 são citadas as 70 nações como descendentes de Noé. E aí entra a história da Torre de Babel como uma advertência de que toda vez que houver um poder centralizado com um caçador de mentes, um ou mais, ou uma ideia central que procure ou que queira unificar o pensamento, né? A gente está falando de um movimento antidemocrático, haverá guerras. Então, eu acho que a Torre de Babel entra aqui porque aqui já existem 70 nações. Antes existiam irmãos brigando, né? Caim e Abel, e depois os filhos de Noé brigando entre si também, mas agora já tem nações. Então, entra essa história como uma advertência de que as pessoas, olha como ele diz, vamos confundir a sua linguagem para que eles não se entendam entre si. Está inaugurado o desentendimento, o mal-entendido, o desentendimento e a guerra. Né? Por quê? Como consequência de quê? Como consequência de poder centralizado, numa mesma ideia e numa mesma fala, porque tem essa sequência na historinha, né? Era toda a terra, as 70 nações, a gente pode pensar que está referido, porque vem logo depois, todos falavam do mesmo jeito, a mesma fala, porque aquele Nimrod era um caçador de mentes, que já falou quando citou o nascimento dele, e o nome dele é Mered, que é rebeldia, e rebeldia não só contra Deus, mas uma rebeldia contra o dilúvio, uma rebeldia contra a diversidade de ideias. Então, isso tem uma sequência. Então, façamos nome, uma torre que chegue, cujo topo chegue até o céu, e façamos para nós um nome. Nome é fama e fama é poder. E aí, então, vamos confundir as linguagens para que eles não se entendam. Então, resumindo, eu acho que aqui está inaugurado o conceito de guerra e os motivos que levam a uma guerra. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial? Tinha poder centralizado? Tinha. Com uma ideia única? Sim. Com o projeto de eliminar as diferenças e os diferentes? Sim. Então, cabe dentro desse arquétipo, dentro desse modelo, dentro desse padrão de que o poder centralizado, ditatorial, que exige um só pensamento, gera o desentendimento e a dispersão entre as pessoas. Eu acho que essa é a importância do relato da Torre de Babel, assim, condensado em 9 frases, mas que ganhou tanta expressão artística, né? Principalmente os artistas são muito sensíveis. Talvez nem todos os artistas consigam expressar, né, dessa maneira, que é o arquétipo da guerra, mas ganhou tanta expressão numa história que nas próprias palavras não justifica qual a transgressão para a punição de
mal entendido, desentendimento, mudança de linguagem e dispersão. Era esse o recado que eu queria dar hoje. Gostaria que vocês comentem. Eu tenho recebido comentários assim, poucos comentários, mas maravilhosos. Eu agradeço a todos que comentam. Alguns não comentam no espaço do YouTube, ou porque não sabem, ou porque não querem, né, se expor, mas eu tenho recebido comentários muito animadores. E o que falta? Vou repetir. Falta curtir, dar like, comentar, divulgar o canal e se inscrever, é óbvio. Estamos com quase mil inscritos. Então, eu gostaria de obter comentários de vocês. O que vocês acham? E muita gente acrescenta, e muita gente me acrescenta também. Eu aprendo também com os comentários. Então, obrigada para quem ouviu até o final e até o próximo vídeo. Tchau!